Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunte ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura respondê-las de acordo com o melhor do seu entendimento. Temos aqui uma pergunta enviada por Adalberta dos Guaiamuns, da Estrada dos Coqueiros. E ela me pergunta, Rasta, e o ambientalismo? Pois bem, Adalberta, esse capítulo é muito importante e ele é tão importante que ele começa, revisitando algo que a gente já viu aqui, que a gente já viu nas leituras do Roger Scruton, que é a visão conservadora sobre a sociedade em si, que Scruton associa à visão de Burke, que é uma parceria entre os vivos, entre os que ainda não nasceram e os que já se foram. O conservador deve acreditar em associação civil entre vizinhos antes de intervenção estatal. E ele aceita que a coisa mais importante que os vivos podem fazer é se instalar em um local, pertencer a um local, criar um lar e ele ser deixado para os seus filhos. Pois bem, esse sentimento mais básico do conservadorismo é o sentimento de ecofilia, o amor pelo lar. Isso já deveria colocar os conservadores no caminho de alguma espécie de ambientalismo. No entanto, essa bandeira ela é muito pouco defendida por políticos conservadores ao redor do mundo. Scruton aponta duas razões para isso. A primeira é que a causa conservadora foi poluída pela ideologia do grande capital, e por ambições globais das empresas multinacionais. Para essa gente, o esforço de conservar as coisas ele é meio fútil. Então, o segundo é que a verdade no ambientalismo ela foi obscurecida pela propaganda alvoroçada dos ambientalistas e pela imensidão dos problemas como eles nos apresentam. Então veja, aquecimento global, extinção em massa, mudança climática, que já mudou de nome, derretimento das calotas polares, todos esses problemas eles se encontram fora da esfera de ação de qualquer governo nacional. E tampouco existe alguma solução imediata e concreta para eles. Então, o problema, que é enorme e disforme, ele termina gerando o quê? Uma perda de confiança tanto no processo político quanto no próprio poder da ação individual humana. Mas ele não resolve esse problema. Ele transfere para algum esquema global, algum esquema administrativo, alguma burocracia global que é tão política quanto é não merecedora de confiança. Então veja, qual que é a grande raiz dos nossos problemas ambientais? Eles surgem do nosso hábito normal de usufruir dos benefícios de nossas atividades e exportar os custos. Isso não depende das nossas posições políticas, não. Seres racionais fazem isso o tempo inteiro, a não ser que exista algum motivo bastante plausível para o contrário. É muito fácil você culpar o grande capitalista malvadão, que gera lucro ao mesmo tempo que exporta seus custos. Mas essa explicação ela é muito simplista e ela explica pouco e esse pouco não é suficiente. E ainda gera uma confusão do caralho, porque você está tomando o resultado pela causa, entende? Esses capitalistas malvadões, eles surgem devido a uma demanda da qual você faz parte, certo? Petróleo, carro, comida barata, o tapetinho de yoga, a garrafinha de kombucha, o vibrador da mulher empoderada. É dessa demanda que surgem as indústrias que produzem essas coisas, porra. E é verdade que elas exportam seus custos, ninguém tá aqui para dizer que não. Mas você faz isso também, porra. Quando você voa de avião, quando você toma um ônibus, ou quando você compra aquela sua bolsinha linda que só custou R$20, você tem que dizer logo pra menina, que bolsinha linda, foi só R$20, Porque foi feita na China, caralho. Veja, o livre mercado, ele é formado por entidades que buscam exportar seus custos, seja ele o produtor, seja ele o consumidor. Mas e aí? Vai fazer o quê? Vai virar socialista e abolir o mercado? Isso só faz colocar o poder na mão de um monte de burocratas que também são gente, porra. E guess what? Também são engajados no business de exportação dos custos.
né? E com um agravante muito pior ainda, que é que eles não respondem a seus cidadãos de maneira alguma. Vê a estrutura do Partido Comunista, né? Abriu a economia na China, de certa forma, né? Mas você tem um partido que não responde a ninguém. Não tem accountability com seus cidadãos. Então, eu deixei um destaque chamado Dilemas, certo? Que é sobre algumas coisas de teoria dos jogos, para que vocês possam entender alguns problemas, como o Prisoner's Dilemma, o Free Riding e a tragédia dos comuns, né? The Tragedy of the Commons. Scruton menciona como esse último é um ponto forte usado pelos ambientalistas. Mas todas as soluções que são tentadas, elas terminam por gerar alguma nova versão do problema. É uma tragédia mesmo. Então a gente já entendeu que é necessário um motivo, né, pelos quais as pessoas sejam capazes de fazer sacrifícios e tomar os custos das próprias ações para si. Mas esses motivos abstratos e simplistas, como a mera luta entre as forças da luz ambientalistas e os capitalistas malvadões, os Sith Lords da escuridão, né, gera problemas como o desastre que foi a disputa entre Greenpeace e Shell. Né? Eu, por exemplo, tenho diversas ressalvas contra a companhia Shell, contra a Exxon. Né? Mas, veja só esse caso da plataforma de Brent Spar, certo? Em 95, basicamente o que aconteceu foi o seguinte. A plataforma estava inoperante, né? Não tinha mais o que fazer com ela. Então, basicamente, a Shell fez os cálculos, contratou uma empresa de consultoria e chegou à conclusão de que a melhor opção para se livrar da plataforma seria a demolição. E essa era a opção correta. Só que aí o Greenpeace já partiu do ponto não, essa Shell danada aí, esse capitalista malvadão, não, tem alguma coisa aí. Pronto, aí começou. Fez uma ocupação, né? Chamou um monte de gatinhos e gatinhas e fotógrafos para ocupar durante um mês, eu acho, de ocupação da plataforma. E cheio de holofotes, né? Fotógrafo, provavelmente o Pearl Jam fez musiquinha bonitinha, né? Pra gatinha. E emitiu um laudo fraudulento, porra, acerca dos conteúdos da plataforma, dizendo que ia ter uma grande contaminação se eles demolissem a plataforma. Pois bem, a coisa viralizou de uma maneira tão grande que a Shell se viu forçada a obedecer o Greenpeace, né? Para não ficar com a reputação manchada. Então, ela teve que comissionar um navio gigante queimando diesel pra caralho, certo? Para desmontar a porra da plataforma e levar ela para um fiord na Noruega. E, obviamente, aumentar a quantidade de lixo na Terra, né? Daí, vê só, quando eles estavam desmontando a plataforma, eles descobriram que na base dela estava crescendo um coral ameaçado de extinção, que é o Lophilia pertusa. Na época, isso era desconhecido, né? Não sabia que isso acontecia. Mas hoje se sabe que é uma ocorrência comum, né? A Shell ainda tentou deixar a base da plataforma, mas o Greenpeace, velho, foi irredutível. Irredutível. E hoje está mais provado do que nunca que os dados do Greenpeace eram fraudulentos e exagerados. O Greenpeace tem uma desculpa de amarelo assim, tipo, não fez um public apology mesmo. Opa, temos que fazer uma revisão de como a gente analisa as coisas. Por quê, porra? Por causa da segunda lei de Robert Conquest, cacete. Né? Toda organização que fica muito grande, o que acontece? Ela não está mais preocupada com o propósito. O propósito inicial dela não é mais o primeiro motivo, o primeiro motivador dela. E sim a necessidade de se manter, porra. Tá ligado? É por isso que toda vez que você vai analisar o comportamento e as ações de tais organizações, fica parecendo que elas são geridas por uma cabala de seus piores inimigos, né? Então, veja, a Shell segue sendo aí um exemplo do grande satanás do capitalismo na Terra. E você, gado demais, fica dando seu dinheiro pra gatinha na Paulista com a camisetinha do The Strokes, tá ligado? Com o iPad pedindo contribuição pra você pagar de que tem consciência ecológica.
achando que você vai proteger as borboletas do Afeganistão, como dizia lá os Mamonas Assassinas, né? Quando você nunca vai pisar lá, porra. Essa falta de accountability, essa falta de envolvimento pessoal, que essas empresas bonitinhas, né, cuja base de participação é apenas que você doe o seu dinheiro para elas, isso faz a mesma transferência de custos, tem o mesmo lack of accountability, que são as bases dos problemas ambientais em primeiro lugar, porra. Essa é a chamada biogodagem. Então vamos dar alguns exemplos de como a coisa pode ser approached, certo? No século XIX, na Inglaterra foi criado o English National Trust, com cerca de 4 milhões de membros. Ele é dedicado a preservar o countryside da Inglaterra e o seu ambiente, né? E temos também a Associação de Pescadores Ingleses, né? Os anglers, né? Que conseguiram limpar os rios usando o direito de propriedade e a Law of Tort, que é um dispositivo da Common Law inglesa, né, que responsabiliza aquele que está lucrando, né, na empresa pelos custos que são exportados para os outros. Né? Tem um caso muito famoso de um cara que tinha uma mina, uma mina normal, e um cara que estava fazendo uma represa. A represa estourou e inundou a mina do cara. Então o cara foi lá obrigado a ressarcir por causa do princípio, e aí cria-se a jurisprudência. E baseado nisso aí, quando a Inglaterra passou por seu experimento industrial, né, socialista, de energia nacionalizada, o que aconteceu? Os rios morreram, né, foram ficando poluídos, e aí os pescadores compraram, se juntaram, fizeram um trust, né, e compraram as terras ao redor. E aí conseguiram processar com base no direito de propriedade. Aqui nos Estados Unidos tem a iniciativa do American Nature Lovers, né, que pressionou o Congresso americano a criar os tais parques nacionais. Você tem leis na Islândia que protegem a zona de reprodução do bacalhau do Atlântico. Tá ligado? A Suíça, por exemplo, deu o controle de preservação do ambiente, o poder para as comunidades locais, né? Chama subsidiariedade isso, né? E temos também os desenvolvimentos de energia limpa na Noruega e na Suécia. E temos também as associações de pesca que ajudam a proteger os recursos marinhos no estado do Maine, aqui nos Estados Unidos, né? Em Recife, né, agora teve essa porra do vazamento de óleo. Pessoal, foi geral limpar a praia, porra. Né? Gildo Lanches foi lá que é um tiozinho que faz uns sandubas lá e vende na praça. O cara é um sucesso, né? O cara alugou um monte de caminhão, deu lanche para os voluntários e foram lá a galera limpar, né? O Greenpeace, o que foi que fez? Pegou o dinheiro que ele recebeu da galera e foi fazer uma manifestação lá em Brasília, onde não tinha óleo nenhum, né? Jogando óleo na rua. Pronto, aí beleza, aí tem lá a manchete, né? O cara come alguém, pagando de gatinho, mas tipo, nada foi feito. Na verdade, você está exportando ainda os custos dessa atividade sua para as outras pessoas. Então, veja, não tem nada demais em você pensar em problemas globais. Alguns desses problemas, eles têm natureza global mesmo. Por exemplo, tem o problema do plástico nos oceanos. Ele não obedece fronteiras, né? Então aí existe um lugar para os tais tratados internacionais. Mas qual que é o negócio dos tais tratados internacionais? Grandes esquemas, eles tendem a sair fora de controle e a lei de entropia é implacável, né? A vantagem de se fazer as coisas localmente é que você pode se valer de mecanismos já existentes, como o Estado-nação, cuja causa comum é o território, né? Ou seja, capaz de oferecer às pessoas um motivo para não externalizar os seus custos. E o fato de que a nação possui uma esfera de decisões políticas que responde, pelo menos de alguma maneira, né, a seus constituintes, já dá a ela uma vantagem em relação aos grandes tratados internacionais. Tratados internacionais só funcionam quando existe
a transparência e o desejo de cumprir. Muitas vezes é mais fácil o cara fingir que está cumprindo, né? Ou simplesmente disregard o tratado total. Então não adianta você assinar um acordo em Paris, né, bonitão, com os Estados Unidos e China, que são os dois maiores poluidores do mundo, e só os Estados Unidos obedecem. Que é isso que aconteceu, né? Ao mesmo tempo, você também não dá para esperar que a Índia ou que países em desenvolvimento, onde a perspectiva de longo prazo é incerto, eles não caiam na tragédia dos comuns e no dilema dos prisioneiros, né? E terminem exaurindo seus recursos, porque para eles não tem as gerações futuras, né? Tipo, a galera tá preocupada com a sobrevivência do hoje, né? O pobre precisa de objetos baratos, precisa de materiais baratos, né? E essas coisas tipo tomam um toll forte no ambiente. Como é que você vai balancear essas duas coisas? Então essa bandeira de que a justiça climática, a justiça social é a mesma coisa, isso é coisa de a falácia de agregação de bens. O mundo, o bem, os bens sociais, eles não são um aplicador linear não, minha gente. Lembrem disso, vá lá nos usos do pessimismo, certo? Então não fica muito difícil você deduzir que o caminho para a preservação é um caminho que só é possível com prosperidade econômica. Sem prosperidade econômica as pessoas não chegam nem naquele nível de GDP, certo? Em que a preocupação com o ambiente é um fator na vida delas. Então, só que, junto com essa prosperidade econômica, também costuma vir a criatura do senhorito satisfeito, né? Que não é capaz de cuidar do quarto dele, mas ele está pensando em algum esquema global para salvar as mariposas do Turcomenistão. Então, sem senso de responsabilidade e uma estrutura de poder político que tenha accountability, né? E nesse sentido, quanto mais local, melhor, nenhuma dessas coisas é antecipada pelo desespero jovem, acusador, satisfeito e barulhento de uma Greta, né? O ambiente ele não pode ser submetido às ilusões dos que querem substituir o que funciona pelo que soa bem. O nosso lar é muito valioso para a gente deixar ele nas esperanças de malucos, certo? Então, ficamos assim. Amanhã, às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta.